Oi, pessoal, tudo bem? Gostaram do bolo que eu coloquei aí para vocês? Ficou com água na boca? Uma delícia, né? Então, olha só. Hoje a gente vai falar sobre português. E o nosso conteúdo de português, ele está uma delícia, né? A gente começou fazendo um biscoitinho de goiabada, que a tia Elina ajudou, ensinou para nós a fazermos, né? E agora, dando continuidade no conteúdo, nós vamos aprender a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Que gostoso, né? Se estivéssemos na escola, com certeza nós faríamos. Mas, como não estamos, fica a dica aí. Faz junto com a mamãe um bolo de cenoura bem delicioso e posta lá na rede social o que você aprendeu com o nosso material, tá bom? Mas, voltando para a gramática, o nosso conteúdo fala sobre as sílabas iniciais e finais que podem mudar o sentido das palavras. Nós fizemos já atividade, né? No nosso livro de atividades complementares, onde colocava-se uma sílaba no início da palavra e mudava o sentido. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz e se eu coloco a sílaba in na frente, vai formar a palavra infeliz. Feliz, infeliz. É ao contrário, mudou o sentido da palavra, tá? Vamos lá. Afinar. Se eu inserir a sílaba des no início, vai ficar desafinar. Eu vou mudar o sentido. É o antônimo dessa palavra, quer dizer o contrário, né? Então, neste conteúdo, nós não trabalhamos como antônimo, apenas como mudando o sentido da palavra, tá? Por exemplo, seguindo aqui o nosso material, eu vejo que isso pode ser no início da palavra ou no final. Vamos lá. Deixa eu achar uma palavrinha aqui que tem no final. Colher, colherzinha. Mudou o sentido da minha palavra. Eu tenho uma colher de um tamanho normal e aí eu coloco o sufixo zinha no final, inha no final. Então, a minha palavra, ela deixou de ser do tamanho normal e eu estou indicando o tamanho dela. Então, ela passou a ser uma colherzinha. Isso não é antônimo, isso é só mudando o sentido das palavras. Às vezes, a gente tem que adequar mesmo a palavra para dar entendimento do que ela é. Se eu tiver com dois cachorros e eu quiser mostrar para alguém e for mostrar a diferença, se um for grande e o outro pequeno, eu vou dizer, esse é um cachorrão e este aqui é meu cachorrinho, o meu gatão, o meu gatinho. Então, o sufixo muda a palavra para indicar exatamente o que eu estou querendo mostrar. Eu quero mostrar a diferença do tamanho. Então, às vezes, uma sílaba, ela muda o sentido da palavra, indicando o que eu quero mostrar. Quando eu quero mudar, no caso de feliz, infeliz, eu quero dizer ao contrário do que a palavra representa, então eu chamo de antônimo. Eu mudei a palavra porque o sentido é diferente. Agora, quando eu uso, no caso, o aumentativo e o diminutivo, eu estou querendo indicar talvez o mesmo tipo, a mesma espécie, no caso do cachorro, mas eu quero mudar o tamanho dele, eu quero representar, através da minha palavra, aquela figura. Então, cachorrinho, cachorrão. Eu vou inserir na palavra uma sílaba para fazer a modificação do sentido dela. Ou eu quero dizer o contrário daquela palavra, que seria o antônimo, ou eu quero aumentar e diminuir, representando aquilo que eu estou querendo mostrar ou falar, tá? Então, lá na nossa receita, tá dizendo pra gente as quantidades, né? A gente sabe que a receita, ela indica aquilo que eu vou usar para fazer determinada
vamos falar da comida, tá? Determinada comida, determinado alimento, ou ela vai dizer lá, ou pode ser outro tipo de receita, uma receita médica, mas nós vamos falar da receita do bolo. Então, se eu colocar lá no meu bolo assim, uma colher de sopa de fermento. Eu tô querendo dizer que é uma colher grande, aquela normal. Mas, se eu tiver que usar uma colher da pequenininha, eu posso dizer uma colher de chá. E aí, na minha receita vai ficar claro, ou é uma colher de sopa ou uma colher de chá. No caso, eu posso colocar assim, utilize uma colher de fermento em pó. Utilize uma colherzinha de fermento em pó. Eu já percebi que o tamanho da colher que eu vou utilizar na segunda opção, ela é menor. Certo, pessoal? Então, quando eu estou falando, eu estou querendo, ou escrevendo, eu estou querendo representar alguma coisa. E aí eu preciso fazer modificações. E a gramática me ajuda explicando que eu posso inserir sílabas que vão mudar o sentido ou vão explicar melhor algo que eu gostaria de representar. No caso do cachorro, cachorrinho, cachorrão, gato, gatinho, gatão. Então, vocês vão realizar as atividades aí das páginas 42, 43 e 44, que é justamente isso. Eu vou observar se o sentido da minha palavra, ela quer dizer ao contrário, né? Se eu quero mudar o sentido da minha palavra ou se eu quero representar tamanhos diferentes, utilizando, então, de sílabas iniciais ou finais nas palavras, tá bom? Turma, qualquer dúvida, esse foi um vídeo pequenininho, né? Hoje eu consegui. Qualquer dúvida, chama a Pro aqui, tá? Eu tive dúvidas ontem, foi bem legal, da atividade de história e eu pude ajudar aqui na Agenda Edu. E é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Então, vocês podem concluir o conteúdo do módulo 1 do capítulo 2, tá? Que vai até a página... Deixa eu ver aqui, 47, tá? Leiam a página 47, que é um resumo do que nós aprendemos até então, certo? E lá no livro de atividades complementares, nós ainda não... nós já terminamos também. Estamos de parabéns, hein, pessoal? Então, olha lá, façam a lição de português e a gente vai dar continuidade nas outras atividades das outras disciplinas, tá bom? Beijo!